Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas suas vestes. Maravilhoso é te confessar, Senhor. Deus maravilhoso, Pai de poder e glória, glorificado seja o nome do Senhor para sempre. Que o Senhor possa ser adorado em todo o tempo, em todo lugar. A palavra de Deus diz que o nosso joelho se dobrará, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. É maravilhoso poder estar na presença de Deus. É maravilhoso poder adorar, confessar, poder engrandecer o nome de Deus com as nossas palavras, com as nossas ações, com as nossas postagens nas redes sociais, nos aplicativos de conversa. É maravilhoso poder adorar a Deus o tempo todo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre sua vida. O grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre você, sobre sua casa, sua família, as pessoas que você ama. Eu desejo que você esteja tendo uma semana abençoadíssima. Que você esteja tendo uma semana próspera, com saúde, paz, alegria e principalmente uma semana cheia da presença de Deus. E eu falo isso muitas vezes, vocês podem pensar que eu falo isso só para aqueles que são crentes, que são cristãos. Não. Eu falo isso para você que não acredita em Deus. Eu falo isso para você que não entregou ainda a sua vida para Jesus. Eu desejo que a sua vida seja cheia da presença de Deus o tempo inteiro e que você possa sentir o arrepio do toque do Espírito Santo todo o tempo, cuidando de você, te cutucando, chamando: olha, eu estou aqui batendo, eu estou à porta batendo. Porque Jesus está constantemente nos chamando, batendo na porta do nosso coração. E se a gente abrir, ele entrará e ceará conosco. Eu desejo a você, meu irmão, minha irmã, que ainda não se convenceu que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Eu desejo que você seja tremendamente próspero e que Deus toque o tempo todo na sua vida de alguma forma. E que você possa sentir o incômodo do Espírito Santo e de Jesus batendo na porta do seu coração o tempo todo. Eu posso te garantir uma coisa, por experiência própria. Andar nos caminhos do Senhor e obedecer à palavra de Deus é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Tenha certeza disso. Hoje eu quero ler com você um texto da palavra de Deus que está no livro de Efésios. É uma carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja que está em Éfeso. E as pessoas dessa cidade, Éfeso, eram chamados de Efésios. Então o livro do Novo Testamento se chama Efésios. No capítulo 4, versículos de 25 a 32.
Quero ler esse texto contigo e eu quero que você preste bastante atenção. Se possível, depois que você pegue uma Bíblia, seja online, seja física, mas que você leia e medite Efésios, capítulo 4, versículos de 25 a 32. E o texto da palavra de Deus, ele diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Eu queria abordar alguns tópicos dessa palavra e, ao mesmo tempo, trazê-la para os nossos dias atuais. O versículo 25, ele já começa dizendo assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Eu queria te fazer uma pergunta com relação a isso. Existe mentirinha e mentirona? Existe mentira e meia-verdade? Existe boa mentira e uma mentira ruim? Aquela mentira que não prejudica e uma mentira que prejudica? Eu quero começar falando da mentira, dizendo a você o seguinte: a única coisa que a Bíblia diz que o diabo é pai é que ele é pai da mentira. É a única coisa que é atribuída ao diabo, a paternidade. É a mentira. Quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, o diabo tentou Jesus com meias verdades. A própria palavra de Deus, só que tirada do contexto. Alguns versículos tirados do contexto que eles realmente faziam parte. Ou seja, mentiras. Uma meia-verdade é uma mentira inteira. Quando você pede para o seu filho, para sua filha, dizer ao telefone que você não está, sendo que você está em casa, você está mentindo. Quando você coloca uma nota fiscal falsa na sua declaração do imposto de renda, você está mentindo. Quando você diz que não vai a algum lugar porque está com dor de cabeça e na realidade não está, você está mentindo. Isso tudo é mentira.
Não importa se seja uma mentira que não prejudica ninguém fisicamente, mas ela entristece ao Espírito Santo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. A palavra de Deus, ela nos diz: ireis, mas não pequeis. Ficar com raiva, ficar chateado por alguma coisa que aconteceu, é normal. Jesus se irou quando ele entrou no templo e viu as pessoas vendendo coisas dentro do templo, os cambistas vendendo animais para o sacrifício, trocando dinheiro dentro do templo. Jesus se irou. E se irou de uma tal forma que ele derrubou as mesas, jogou dinheiro no chão, libertou os animais, xingou aquelas pessoas. A palavra de Deus nos diz que Jesus até tinha um chicote nas mãos, e com esse chicote ele batia nas pessoas, expulsando os cambistas do templo, da casa de Deus. Mas a própria palavra de Deus diz: o zelo da tua casa me consome. Ireis, mas não pequeis. E não permita que a sua raiva passe de um dia para o outro. Acabe com a sua raiva no mesmo dia, antes do pôr do sol. É o que ele fala aqui: apazigue a sua ira antes que o sol se ponha. Não deem lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Não dê espaço para que o diabo atue na sua vida. Você quer ver só uma coisa interessante? Com certeza hoje você deve ter feito diversos posts nas suas redes sociais. Você deve ter colocado várias mensagens nos seus aplicativos, WhatsApp, Twitter, seja lá quais forem os aplicativos que você usa, Instagram. Quantos deles falavam de coisas boas e quantos deles falavam de alguma desgraça, alguma coisa ruim que aconteceu, um desastre, um acidente, uma notícia ruim? Quantos davam notícias boas e quantos davam notícias ruins? Quantos eram posts de críticas e quantos eram posts de elogios, de incentivo? Sabe, gente? Mas aqui embaixo, nós vamos ver aqui no versículo 29, aonde diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Naquele tempo, não existia aplicativos, redes sociais, aplicativos de mensagem. Então aqui está dizendo que nenhuma palavra torpe saia da sua boca. Mas hoje nós podemos atualizar isso. Não que eu esteja querendo atualizar a Bíblia, tá? A Bíblia não precisa ser atualizada. Mas quando você escreve alguma coisa na rede social, essas palavras que você está colocando lá estão saindo da sua boca. Estão saindo do seu coração. E a palavra de Deus, ela nos diz que o nosso coração fala, a nossa boca fala aquilo que o nosso coração está cheio. Hoje em dia nós vemos muito mais mensagens de notícias ruins do que coisas boas, do que bênçãos. Hoje em dia nós proclamamos muito mais os feitos do diabo do que as coisas que Jesus faz.
os milagres que acontecem, as curas que acontecem, porque elas acontecem. Só que elas não são divulgadas. Por quê? Porque hoje em dia se dá ênfase a divulgar as coisas do diabo. Hoje em dia se dá muito mais ênfase em divulgar as desgraças do que as bênçãos, as maldições do que as bênçãos. Na intenção, talvez, de proteger, ou de falar, ou de dar voz a alguma coisa, nós estamos dando lugar, dando propaganda, nós estamos anunciando muito mais as coisas ruins do que o Evangelho da Graça. Nós estamos anunciando muito mais as coisas ruins que acontecem hoje em dia do que, por exemplo, a ressurreição de Jesus para nos salvar. As curas que Jesus faz, os testemunhos de bênçãos que Jesus faz. Nós postamos um acidente que acontece na estrada e que a gente vê. Nós já procuramos fotografar e postar. Mas a palavra de Deus, ela nos diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros. Sabe, meu irmão, minha irmã, existe uma parábola que ela é conhecida como a parábola das três peneiras. E ela diz assim que tudo aquilo que você for falar, tudo aquilo que você for falar, que você faça passar pelas três peneiras. Primeira peneira, se essa palavra vai edificar alguém. Se aquilo que você vai falar vai trazer solução para algum problema. E se aquilo que você vai falar vai tornar a vida de alguém melhor. Meu irmão, se aquilo que você for falar, minha irmã, se aquilo que você for postar não cumprir um desses três requisitos, não poste. Se não edificar, se não trouxer solução, ou não tornar a vida de alguém melhor, meu irmão, minha irmã, não poste. Principalmente se você não tiver certeza da origem da notícia que você está postando. Não poste. A palavra de Deus, ela nos diz que até um tolo se passa por sábio quando ele fica calado. Por mais tolo que a pessoa seja, ela se passa por sábia quando ela fica calada. Nós precisamos entender que a nossa boca, o nosso coração, ele deve jorrar uma água viva, uma fonte de água que vai edificar a vida dos outros. É isso que a palavra de Deus nos diz quando ele fala que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Colocar a nossa vida diante de Deus e permitir que a nossa vida sirva de bênção para as outras pessoas. Sabe? Muitas vezes a pessoa que está ao nosso lado está esperando só um exemplo nosso para aceitar a Jesus,
para aceitar o sacrifício vivo que Jesus fez. Muitas vezes a nossa vida, ela é exemplo para outras pessoas. Nós estamos constantemente sendo vigiados, notados, vistos, constantemente. E não se engane. As pessoas que seguem a Cristo, as pessoas que entregam a sua vida para Jesus e procuram viver dentro da palavra de Deus, elas vão ser julgadas, elas vão ser xingadas, criticadas. As pedras só são atiradas em árvores que dão frutos. Árvore que não tem fruto não recebe pedrada, porque não tem nada lá para ser tirado. Mas hoje eu queria deixar para você esse texto, e principalmente a parte dele que diz: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Muitas pessoas me criticam porque eu envio pelas redes sociais diversas mensagens cristãs o dia inteiro. Já fui muito criticado em diversos grupos de WhatsApp, porque eu me propus a propagar a palavra de Deus e eu me propus a não divulgar as obras do diabo. O que o diabo faz não deve ser divulgado. Nós não devemos ser instrumentos de propaganda das obras de Satanás. Nós devemos ser instrumentos de propaganda das bênçãos de Deus, das maravilhas que Deus faz. Que nós possamos meditar nessa palavra e mudar um pouco a nossa forma de falar, de postar as coisas na internet, nas redes sociais. Sabe, isso vai gerar mais fé no nosso coração. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Você quer saber do que o seu coração está cheio? Basta você fazer uma autoanálise. Durante um dia, 24 horas, o que você posta mais? Sobre o que você fala mais? Sobre o que você comenta mais? Sobre bênçãos ou sobre as desgraças que estão acontecendo no mundo, principalmente no nosso país? A balança que tiver mais pesada, é isso que mostrará do que o seu coração está cheio, do que o meu coração está cheio. É a mesma coisa daquela alegoria que diz que dentro de nós existem dois lobos, um bom e um mau. E a pessoa pergunta para o sábio: sábio, qual dos dois vencerá a briga? E o sábio fala para ele assim: aquele que você alimentar mais, vencerá. Qual lado nós temos alimentado mais? Qual é o lado que nós temos procurado alimentar mais? Pense nisso. E para você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, essa é mais uma oportunidade. A palavra de Deus, ela diz que quando o Espírito Santo tocar no seu coração, não endureça o vosso coração, mas permita que Jesus entre
faça morada. Amém? É o que eu desejo a você. Toda sorte de bênção. Eu desejo que você tenha a sua vida transformada. Eu desejo que você caminhe com Jesus e veja as maravilhas de poder contar com esse Deus maravilhoso, que nos sustenta pela sua destra poderosa e nos mantém de pé. Esse Pai amoroso que quer nos pegar no seu colo e nos tratar como seus filhos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. O grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre você, sua casa, sua família. É o que eu desejo a você em nome de Jesus. Dê o seu like, o seu joinha. Se você puder, assine o canal. Mas olha, pegue esse vídeo e seja um missionário de Deus. Reparta esse vídeo com todos os seus contatos. Poste esse vídeo em todas as suas redes sociais, para que pessoas possam ouvir a palavra de Deus, para que pessoas possam entender, receber o toque do Espírito Santo. Deixe aqui os seus comentários. O que você achou? Eu espero o seu contato. Eu espero poder conversar um pouco com você através dos seus comentários. Amém? Seja tremendamente abençoado e que o seu coração, através da sua boca, seja uma fonte de água viva a jorrar para a vida eterna e para os corações de todos aqueles que te rodeiam. É o que eu desejo a você em nome de Jesus. Abreijos para você e até o próximo vídeo.